Estudo Bíblico Levítico 18, versos 1 a 30. Moisés instruiu Israel acerca de práticas ilegítimas vinculadas ao sexo e à família, incluindo o incesto, versos 6 a 20, os sacrifícios de crianças, verso 21, a homossexualidade, verso 22, e a bestialidade, verso 23. Os vizinhos de Israel não tinham muitas restrições em suas atitudes sexuais e em seu comportamento, verso 3. Eles permitiam casamentos com parentes mais íntimos do que os que são permitidos aqui. Eles também permitiam a homossexualidade e até mesmo alguns tipos de bestialidade, verso 24, verso 27. As leis existentes nesse capítulo pressupõem o casamento entre israelitas. Entretanto, uniões entre parentes de sangue do primeiro grau, irmão, irmã, pai, filha, e do segundo grau, avô, neta, sobrinho, tia, eram proibidas. Uniões entre parentes chegados mediante casamento também eram proibidas. Verso 2. Eu sou o Senhor. O Senhor Jeová frequentemente despertava na mente do seu povo a memória da sua soberania e da sua majestade, bem como da sua santidade. Só nos versos 2 a 6, essa expressão ocorre 4 vezes. No Monte Sinai, o povo recebeu uma nítida impressão desse fato. Verso 3. Nem andarei nos seus estatutos. O povo de Deus sempre é tentado a aceitar as práticas e os padrões de moralidade da sociedade onde convivem. Por isso, Deus ordena a seu povo que faça da sua palavra o único padrão de discernimento entre o certo e o errado. Nunca devemos conformar-nos com a sociedade em meio à qual vivemos, nem aceitar a sua maneira de proceder. Deus deve ser a fonte exclusiva e padrão único de toda a conduta moral e espiritual do ser humano. Nota: o conceito de separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange 2 dimensões, sendo uma negativa e outra positiva. A separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, a justiça e a palavra de Deus. B. Acerca-se de Deus em estreita e íntima comunhão mediante a dedicação, a adoração e o serviço a Ele. Verso 6. É verdade que nos primeiros dias da raça humana, irmão se casava com irmã, desde que não havia mais ninguém com quem se casar. Com firme estabelecimento da raça humana, Deus proibiu casamentos entre parentes consanguíneos. Por exemplo, um homem não devia se casar com sua irmã, nem com sua tia ou com sua nora. Verso 9. Filha de teu pai. Essa parte do versículo se refere à irmã só por parte do pai. O resto se refere ou à irmã propriamente dita ou à meia-irmã do lado materno. Verso 16. A lei do casamento levirato, Deuteronômio 25:5, encorajava um homem a casar-se com sua cunhada viúva se em seu primeiro matrimônio não tivesse tido filhos, preservando a herança da família ao perpetuar a linhagem da família. Números 27, versos 1 a 11. Verso 18. O triste exemplo do casamento de Jacó com Lia e Raquel ilustra a sabedoria compassiva dessa lei. Gênesis 29, verso 23 e 30, verso 24. Verso 21. Não dedicar a descendência a Moloque, em hebraico Molek, que é a palavra rei com as vogais da palavra vergonha. O nome Baal, que quer dizer senhor, rei, era apenas outro nome que os idólatras davam aos Baalins. Para os israelitas, portanto, os ídolos de Baal, longe de ser imagens de reis, eram apenas coisas de vergonha, tentando o povo a 2 pecados graves: a adoração a falsos deuses em lugar do próprio Deus e a empregar liturgias pagãs para adorar Jeová. Ambos esses pecados eram uma abominação perante Deus. O nome específico usado aqui se refere a uma imagem oca, com braços estendidos e com um incinerador na parte vazia, destinado a receber crianças em sacrifício queimado. Versos 22 a 30. Esses versículos lançam luz sobre o motivo da destruição das nações de Canaã por mandato divino. As abominações da imoralidade das nações pagãs tinham chegado a um tal extremo
que afinal a medida de iniquidade dos amorreus se encheu. Gênesis 15, 16. Por isso, Deus advertiu a Israel que tivesse cuidado e não fizesse como os cananeus. Como Israel era o povo escolhido de Jeová, esperava-se mais deles do que de qualquer outra nação. Deuteronômio 9, versos 25 a 29. Verso 28. Vomite, vomitou. Deus fala nas Escrituras de tratar assim com vômitos a 3 grupos de pessoas. 1. Os cananeus pagãos, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 28. 2. Os israelitas idólatras, verso 28, capítulo 20, verso 22, Jeremias 25, 27. E 3. Os cristãos apóstatas, Apocalipse 3, 16. Tudo isso é uma ótima admoestação a todos nós no dia de hoje.